Trabalho final da disciplina optativa Educação e Pobreza, ministrada pela professora Ana Saraiva, e eu sou a aluna Lucimar da Faculdade de Educação de Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais. No decorrer da disciplina foram discutidos vários temas, e entre eles o que mais me chamaram a atenção foram a pobreza massiva, a relação entre educação e pobreza, as políticas compensatórias, a colonização e a produção da pobreza e a teoria do capital humano. A pobreza e a desigualdade são efeito da estrutura do poder. São construídas e reproduzidas pelo sistema econômico e determinadas pela correlação de força entre classe e certas políticas de Estado. Não é uma situação individual ou familiar que produz a pobreza, como a doença de uma pessoa que é o membro ativo da família, ou a perda do emprego, ou a falta até mesmo do meio de subsistência. A pobreza massiva não está vinculada em forças individuais e nem contingentes. Estão sim ligadas a processos históricos e estruturais de datas bem anteriores, onde fatores distintos como econômicos, políticas, sociais e culturais se conjugam. O que mais me intrigante é que a educação se torna um reprodutor da pobreza. A evasão, a reprovação, a violência dentro da escola só aumenta consideravelmente com a produção da pobreza. O fato de quem tem acesso à educação tem como perspectiva de sair da pobreza é utópica, pois a classe trabalhadora tem acesso somente a uma educação voltada para o capitalismo. Ela só recebe informação que trará um lucro para os empresários capitalistas e não para o conhecimento acadêmico. O governo, para compensar, cria políticas que são que dão impressão de melhoria, como Bolsa Família, cotas na universidade e outros que só mostram quanto a desigualdade é desenfreada na América Latina. Na América Latina, a desigualdade é tão grande que uma mulher que nasce em um bairro pobre em Santiago, capital do Chile, tem uma perspectiva de vida de 18 anos a menos que a outra que nasce na área rica da mesma cidade. E não precisamos ir até o Chile para presenciar essa discrepância, que é também muito clara no Brasil. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, a pessoa vive 10 anos menos do que quem mora no Morumbi, bairro rico ao lado da comunidade, e são separados somente por um muro. Essa disparidade da América Latina envolve também a cor de pele e a etnia, pois os negros e os indígenas têm mais possibilidades de ser pobre e menos de concluírem a escola ou ter um emprego formal. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o centro do poder sai da Europa e vai para os Estados Unidos, onde acontecem mudanças relevantes na geopolítica mundial e no direcionamento da economia capitalista. A Guerra Fria entra em cena e começa a disputa acirrada por formadores de mente e formuladores de ideia, visando a expansão do capitalismo para o mundo. Com isso, a educação se transforma em um instrumento político mais disputado, tanto para a reprodução de valores quanto para a adaptação do indivíduo ao mundo moderno. O autor Gelman publica em 2000 que a principal indústria é a formação de seres humanos aptos à sociedade. Essa sociedade emergente tende a padronizar a educação, utilizando-a a favor de uma cultura superior que seja aceitável e acessível a todos. O sistema educacional padronizado, que processa todo o material humano formador da sociedade, que transforma a matéria-prima biológica num produto cultural aceitável e útil, é imenso e extremamente dispendioso. Segundo a Unesco, a desigualdade e a pobreza impedem a expansão da educação. Apesar do crescimento da economia na América Latina na última década, a desigualdade e a pobreza são os dois obstáculos principais à expansão da educação de qualidade na região. Quanto mais aumenta a desigualdade e os direitos da educação, mais aumenta a pobreza, aumenta a transformação da estrutura social e a precariedade dos sistemas educacionais e laboriais.
Vivemos na América Latina em sociedades mais desiguais e mais complexas, nas quais as expectativas em relação à educação são cada vez maiores. Em sociedades em que todos competem entre si para ascender às escassas oportunidades oferecidas no mercado de trabalho, as diferenças educativas predefinem claramente quem serão os ganhadores e os perdedores nessa competição. Em agosto de 2015, o jornal O Globo publica uma manchete, no mínimo polêmica, pelo menos para mim, onde diz que brasileiros da classe C gastam mais com beleza que com educação. É uma mensagem tendenciosa que esconde o que passa no nível microeconômico e induz a pensar que os pobres valorizam menos a educação do que os ricos. Se alguém na época concordou com essa reportagem, precisa saber que sua conclusão é incorreta, pois o que acontece na verdade é que a dificuldade, o impasse, está na indivisibilidade da educação enquanto bem de consumo relativamente ao bem beleza. O fato do pobre gastar menos de sua renda com educação, comparando o que o rico gasta, não significa que ele valorize menos a educação do que o rico. Há vários critérios envolvidos e a indivisibilidade é o maior dele. Aqui a gente vê um relatório, né, de jovens latinos americanos segundo a situação de educação e trabalho, né? Uma porcentagem que a gente vai ver para aqueles que estudam e não trabalham, para os que trabalham e não estudam, para os que trabalham e estudam, e também para aqueles que não trabalham e nem estudam, né? São os isolados.